Olá pessoal, vamos para a resolução de uma questão de prova de concurso, uma questão de múltipla escolha. Atentamente comigo então, primeiro a leitura da questão, acompanha lá. Um computador que funciona como um terminal caixa de uma loja precisa emitir cupons fiscais e para isso emprega uma impressora térmica e um leitor de código de barras de mesa para registro de produtos vendidos. Essa impressora, letra A, e o leitor são parte da unidade central de processamento do terminal caixa. Letra B, é um dispositivo de entrada e o leitor um dispositivo de saída. Letra C, e o leitor são gerenciados diretamente pelo sistema operacional do terminal caixa, não sendo necessário nenhum software adicional para seu controle ou atualização do sistema operacional do computador. Letra D, e o leitor são periféricos que requerem software adicional para funcionarem, podendo exigir a atualização de componentes do sistema operacional do terminal caixa. E a letra E, e o leitor não podem operar conectados a um mesmo computador devido ao fato de utilizarem a mesma porta de comunicação. E aí, qual dessas alternativas em relação a essa questão é a alternativa correta? Primeira coisa importante que a gente tem que entender. Quando ele cita no enunciado que o computador funciona como um terminal caixa de uma loja e precisa emitir cupons fiscais, e para isso ele emprega uma impressora térmica e um leitor de código de barras de mesa para registro de produtos vendidos, e aí ele fala, essa impressora. Então quer dizer, a questão começa avaliando sobre a impressora que ele está utilizando. Eu fiz aqui só uma ideia para vocês terem uma noção. E esse que eu estou te mostrando aí na tela é um terminal caixa. Isto é, um terminal de computador que vai ser utilizado para o ponto de venda em si, o caixa onde vão ser realizadas as vendas. Então, isso é o dito terminal caixa que está citado na questão, certo? O que nós estamos avaliando individualmente? Que ele também tem uma impressora térmica para emitir os cupons fiscais. Ele fala sobre a existência de uma impressora térmica. E ele também tem um leitor de código de barras de mesa. Então observa, tenho aí o terminal caixa, usando um leitor de código de barras de mesa e também usando uma impressora térmica aí para fazer a emissão dos cupons. Essa é a lógica. Mas a questão é clara, ela pede aqui, observa, esta impressora. Então está falando em primeiro lugar sobre essa impressora térmica. Vamos avaliar cada uma das opções. A primeira opção disse... Então, a impressora, essa impressora e o leitor são parte da unidade central de processamento do terminal caixa. A impressora, essa impressora e o leitor são parte da unidade central de processamento do terminal caixa. O que é a unidade central de processamento? É a CPU. A CPU é a unidade central de processamento. E essa CPU, na verdade, está aqui dentro desse gabinete do terminal caixa. A CPU é o processador do computador. Observa, eu vou te mostrar, olha lá, ó. A CPU, estou tirando ela aqui do terminal caixa, mas ela estava lá dentro daquele gabinete, e aí está o processador, está o CPU. Esse componente que vocês estão vendo é chamado de CPU, Unidade Central de Processamento. E a Unidade Central de Processamento, ou CPU, está dentro daquele gabinete do terminal caixa. E olha só o que ele afirmava aí nessa opção da letra A. Essa impressora e o leitor são parte da unidade central de processamento do terminal caixa. Não tem como a impressora estar dentro do processador, não tem como o leitor de código de barras estar dentro aqui do processador. Então está errado. Não é certo dizer que a impressora e o leitor são parte da CPU, são parte da unidade central de processamento ou do processador do computador. Não, são periféricos que ficam fora da CPU, fora da unidade central de processamento. Então, errado a letra A. Impressora e leitor não são parte da CPU, estão fora dele, ok? Letra A incorreta. Na letra B ele dizia, é um dispositivo de entrada e o leitor é um dispositivo de saída. Quem é que ele está afirmando? Ele está dizendo, esta impressora é um dispositivo de entrada e o leitor um dispositivo de saída. Vamos ver se isso é verdade ou não. A letra B indicava o terminal caixa e aqui eu tenho então um leitor de código de barras e tenho também aqui a minha impressora. Bem, se o leitor de código de barras faz a leitura do código de barra e envia para o terminal caixa,
Isso quer dizer que o leitor de código de barras, observa, é um periférico de entrada, porque ele está enviando informações daquele código de barras para o terminal caixa, certo? Já a impressora térmica aqui citada é um periférico de saída, porque se ela está imprimindo informações que estão saindo do terminal caixa para a impressora. Então o leitor de código de barras é um periférico de entrada, porque envia informações para esse terminal caixa. Já a impressora térmica é um periférico de saída, porque está recebendo dados que estão vindo do terminal caixa, está dando saída a essas informações. E a letra B dizia, essa impressora é um dispositivo de entrada. Errado, a impressora é um dispositivo de saída. E dizia, o leitor é um dispositivo de saída. Na verdade, o leitor é um dispositivo de entrada. Então, leitor de código de barras é periférico de entrada e impressora é periférico de saída. Errado a indicação da letra B, porque inverteu essa situação. Não posso responder a letra B. Vamos ver a letra C. Diz que essa impressora e o leitor são gerenciados diretamente pelo sistema operacional do terminal caixa, não sendo necessário nenhum software adicional para seu controle ou atualização do sistema operacional do computador. E aí, será que é necessário ou não? Sim, deixa eu te mostrar uma coisa bem importante. Existe um tipo de software, um programa de computador que nós chamamos de driver. Driver é um software que o sistema operacional utiliza para controlar os dispositivos de hardware. Então, existe um driver que permite ao sistema operacional fazer o leitor de código de barras funcionar. Existe um outro driver, um outro programa que faz a impressora funcionar. Então, para cada dispositivo conectado, nesse caso o leitor de código de barras, nesse caso também a impressora, é necessário ter um software adicional instalado no sistema operacional do terminal caixa para fazer esse leitor de código de barras funcionar e essa impressora funcionar. Esse programa a gente chama de driver. Driver é um software, um programa adicional instalado no sistema operacional para que ele possa controlar como os dispositivos conectados funcionam. Então tem o driver da impressora, tem o driver do leitor de código de barras. E é esse programa adicional que faz esses dispositivos funcionarem de forma correta. E a letra C dizia, olha só, essa impressora e o leitor são gerenciados diretamente pelo sistema operacional do terminal caixa, não sendo necessário nenhum software adicional para seu controle. Errado. É necessário um software adicional para seu controle. E esse software adicional nós vamos chamar de driver desses dispositivos ou driver de dispositivo. Então, errado a letra C, porque diz que não é necessário e é necessário ter um software adicional chamado driver. Ok? Vamos ler um pouquinho, então, o significado do termo driver, já que estamos estudando também com conhecimento desse sentido. Driver, então, em primeiro lugar, é um software, um programa de computador, utilizado pelo sistema operacional para controlar os dispositivos de hardware conectados. Isto é um driver, software para controlar os dispositivos conectados nesse computador. Ok? Bem, vamos ver a letra D. A letra D dizia, e o leitor, então esta impressora e o leitor são periféricos que requerem software adicional para funcionarem, podendo exigir atualização de componentes do sistema operacional do terminal caixa. Aí sim eu vou marcar como certo, porque para esses dispositivos funcionarem, seja a impressora e o leitor de código de barras, é necessário sim ter um software adicional. E esse software adicional é o driver que a gente explicou na questão anterior. Então a resposta certa é a letra D de Dinamarca, porque é necessário ter esse software adicional que nós chamamos de driver. Então, certíssima, a letra D é a resposta da questão. Vamos analisar por que a letra E está incorreta. A letra E disse, esta impressora e o leitor não podem operar conectados ao mesmo computador, devido ao fato de utilizarem a mesma porta de comunicação. Está errado. A gente pode sim conectar no mesmo computador esses dois dispositivos simultaneamente. Por exemplo, eu posso usar portas USB, se fosse o caso. E aí conectar o leitor numa porta USB e a impressora em outra porta USB. E ele está dizendo, essa impressora e o leitor não podem operar conectados ao mesmo computador. A resposta é errada, porque sim, esses dois dispositivos podem funcionar conectados ao mesmo computador. Porque eles podem usar diferentes portas USB, por exemplo. Um pode usar uma porta USB e outra porta USB. E aí eles podem sim estar conectados
no mesmo computador. Então, resposta errada, letra E, porque disse que não poderiam operar conectados ao mesmo computador, e a resposta é que podem operar conectados ao mesmo computador. Certo, pessoal? Então, qual ficou a alternativa correta em relação a essa questão? Vou marcar ali, letra D de Dinamarca, como sendo a resposta correta para essa questão. Certinho. Pessoal, um abraço, bons estudos, continua forte aí nos seus estudos. Até a próxima questão. Abraço.